honrado para mim. Nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus, irmão. Um que nós tratamos em Purim foi Esther, Hadassah, Mardoqueu. Então existe uma honra para aquele que tem honra aos profetas. Parece que Deus escolhe os profetas, os servos dele, para abençoar não os profetas, mas abençoar o povo. Deus escolhe profetas, Deus escolhe autoridades, para aquelas autoridades serem honradas sim, mas através daquela honra o povo ser honrado, o povo receber, o povo ser mantido. Entende a matemática de Deus? Então, se existem altares quebrados, e existem altares sujos, existem pessoas corruptas, existem profetas que se levantam no meio do caos. Existem. Então, se você que passou a vida inteira na igreja e viu sujeira, e viu desonra, e viu lixo, e viu prostituição, e viu adultério no altar, e viu traição, e viu maus tratos, e viu pornografia, e viu toda a malignidade feita por homens de Deus no altar, homens que eram segundo o coração de Deus, mas se desviaram, perderam o primeiro amor, perderam o amor ao eterno, se sujeitaram a Jezabel, se sujeitaram aos espíritos da maldade, se sujeitaram às riquezas. Sempre existiu profetas, mesmo em meio a esses acontecimentos, sempre existiu. Só que o porquê que os profetas não estão em evidência, não estiveram em evidência, por quê? Por causa do povo, porque o povo desonra, o povo desonra. Então a sunamita recebe um código: 7 anos. 7 anos, filha. 7 anos. 7 anos. Vai, peregrina para fora. 7 anos. 7 anos, para quem sabe, é um ciclo. É um tempo, é um ciclo que Deus muda coisas. Ele muda estados da nossa vida de 7 em 7 anos. Com Gideão foi assim. Midianitas estavam assolando eles. Juízes 5:6. Os midianitas estavam assolando Israel por 7 anos. Aí veio o anjo e disse para o pequeno, aquele que se achava pequeno, Gideão: Gideão, tu és grande, valoroso, sou contigo, vou livrar Israel pelas tuas mãos, vou derribar os midianitas. 7 anos, Deus muda uma coisa. Quer falar algo? É só fazer um adendo aqui. Em 2015, quando eu disse que 2015 e 2016, quando foi o ano onde havia muita profecia sobre o Brasil, era justamente o final de um ciclo de 7 anos. É o que nós chamamos de ano Shemitah. É o final de 7 anos, e especialmente em 2015 e 2016, era final de Shemitah e final de um ciclo de 49 anos para entrar no jubileu, onde há uma libertação. Então, o que está acontecendo no nosso país, também na América do Norte, nas Américas principalmente, porque o movimento o movimento de Deus atualmente é para a América. O que está acontecendo é um processo de libertação, e para libertar precisa abaixar a crista de muita gente, de político, de líder eclesiástico, de povo e de todo mundo. E aí nós entendemos que só quem é honroso com os profetas recebem a honra de uma palavra de segurança. O que a Bíblia diz sobre Deus e sobre os profetas? 2 Crônicas 2:20. Abre aí, por favor. Você sabe esse versículo, mas nós vamos enfatizar ele. 2 Crônicas 2. Ou é 20, 22?
Versículo, qual a referência? Hã? 20. A gente não é perfeito não, viu? Olha o que diz aqui, 2 Crônicas 20:20. Você que é deste ministério, você tem que ter isso na ponta da língua, incrustado em você, vivendo isso todo dia. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha o que ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Segurança você tem em Deus, prosperidade é por uma voz profética. E todo nível de prosperidade, não é só dinheiro, prosperidade emocional, financeira, matrimonial, ministerial. Prosperidade vem da boca de um profeta. A segurança da sua vida é Deus. Eu não posso te garantir nada, mas eu posso te fazer prosperar, porque eu posso mover o mundo espiritual. Por isso que nós estamos falando disso e falando e profetizando nas festas bíblicas. Porque todas as festas remetem a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo o Messias. E são essas festas, olha para mim, que liga, que destrava, que liberta, que muda a sua mente, que abre porta, que abre comporta. Entendeu? Eu disse porta e comporta. É o nível de fé que cada um abre porta e comporta. Comporta do céu abre-se e desce totalmente. Ele está falando de 7 anos. Sabe o que está acontecendo em 7 anos nesse momento? Os gafanhotos estão vindo e roubando a nação. O que está acontecendo no Brasil é que os gafanhotos querem matar o celeiro que foi cheio. Os gafanhotos querem matar aquilo que você está plantando. Gafanhotos tem 4 tipos, eu não vou ensinar isso agora. Eles têm 4 tipos de gafanhotos. Ou você vai receber no WhatsApp, ou na escola apostólica, alguma coisa, eu vou falar disso. Mas os gafanhotos são demônios. Então escuta aqui uma coisa. Quando você ouve uma voz profética e não obedece, você fecha as portas do céu. Você fecha a porta do céu. Quando você ouve uma voz profética, e uma voz profética, irmão, não é uma profecia como vem pedir para a gente. Hoje eu vim no culto, uma pessoa disse assim para mim: você pode orar por mim? Eu falei: me diga o seu problema. Não, eu vou deixar Deus te usar. Eu estou dizendo, me diga o teu problema, Deus já está me usando. Fico encasquetado nessas coisas. Eu falei: você quer uma revelação? Vai atrás da macumbeira. Eu estou dizendo como profeta, me diga o que é, e em cima do que você está falando eu vou profetizar. Não, eu vou deixar Deus te usar para revelar. Deu vontade de falar: nem me liga. Fico bravo. Eu disse: se você não falar, eu não vou mais me comunicar com você, porque você está querendo me provar. Larga a mão de ser burro, gente. Aí a pessoa contou o problema lá. Aí eu estou chegando na igreja agora, aconteceu agora. Eu estou chegando na igreja, tenho que ministrar, tenho que resolver as coisas aqui. Após o culto, eu falo com você: mas você vai demorar? É isso que os profetas ouvem. Você vai demorar? Não interessa se eu vou demorar ou não. Interessa que você tem que ser sonamento. E isso é desonra, né? Total. Então aqui tem a autoridade profética. Eu sou profeta. Autoridade apostólica. Eu sou apóstolo. Autoridade pastorais. Tem profetas aí embaixo. Tem pastores aí embaixo. Tem evangelistas aí embaixo. Como é que nós estamos ouvindo o que eles têm falado? Porque honrar não é só o apóstolo da igreja, é honrar os seus pastores também. É honrar os obreiros, é honrar o irmão que está do lado. A honra não é só para uma pessoa, a honra é a todos, à medida que ele foi chamado.
Amém. Vai continuar? Eu queria falar um pouquinho também, que eu vejo o começo de uma mulher rica. E muitas pessoas que são ricas falam assim: olha, todo mês eu dou um dinheiro aí para o Instituto do Cego, para o Lar dos Velhinhos. Eles estão baseados em obras, mas essa mulher estava baseada na fé. Quando ela fala povo, é o povo da fé dela. E ela viu um princípio de honra. Ela podia deixar, passou ali o profeta ali, eu já faço minha obra, não preciso fazer nada. Mas ela viu honra. Ela viu o seguinte: é um homem de Deus, é ali que eu tenho que investir. E a gente viu mais milagres na vida dela, quando ela investiu a fé dela não só em obras, mas em honra. Esse profeta simbolizava um altar que ela estava honrando. Aquele quarto era um altar. Dentro da casa dela está construído um altar, que é o homem de Deus que estava ali falando, estava ali pernoitando, passando ali. E o que eu quero dizer é que nós atraímos milagre quando nós honramos o altar de Deus, quando nós honramos os homens de Deus. E ela atraiu milagre. Ela tem uma necessidade no coração dela, que era ter um filho, que era ter a herança, a posteridade dela para frente. E ela honrou. E para frente nós vemos que não foi só o profeta alertando ela da fome. E a palavra diz que ela peregrinou. Ela não se estabeleceu no lugar, ela ficou indo de lugar a lugar, peregrinar. Quando você não para no lugar, eu passo aqui, passo aqui, passo aqui. E foram 7 anos. E um pouquinho para frente, quando ela voltou, ela já não tinha mais as terras, as posses dela. Mas antes disso ela tinha colhido. Olha o princípio de honra que começou lá. E a fé contínua dessa pessoa. Ela teve o filho vivificado, o filho que foi dado como bênção, depois ele foi vivificado. E ela teve intercessão também do homem de Deus, através ali do moço Geazi, para que o rei restituísse as posses dela, as terras dela, porque ela ficou 7 anos fora. Olha onde o princípio de honra lá atrás e a fidelidade foi levar essa mulher. Você e eu atraímos milagre quando nós honramos o altar, quando nós honramos os homens de Deus. Talvez a palavra diz que ela rica. Quando ela peregrinou, ela já não era tão rica. Ela deixou as terras, deixou as posses. Às vezes nós estamos no deserto, mas Deus está conosco, estava trabalhando o coração dela. Em nenhum momento fala que o marido dela falava com o profeta. Então é para vocês também, mulheres, muitas vezes não vamos esperar os nossos maridos, vamos levá-los até eles, alertá-los até eles. Ela falou com o marido, pediu permissão para construir aquele quarto, mas ela teve uma visão. Ou seja, viu a lei, viu o homem de Deus, viu aonde que era o investimento dela, o investimento da fé dela. E o que essa fé produziu? Produziu um filho, produziu um milagre dele ser vivificado. Ele ressuscitou a criança. Ela viu o milagre das terras dela serem restituídas. Um posicionamento seu diante do altar, diante de um homem de Deus em princípio de honra, atrai milagres. Atrai milagres que talvez ela nem esperasse. Mas é a Deus que sonda os nossos corações, que vê, que sabe das nossas necessidades, sabe do mais que nós almejamos e necessitamos. Talvez nós nem falamos, mas Deus já conhece o nosso coração. E quando você tem honra, Deus satisfaz o justo desejo do seu coração, como foi feito aqui. E Deus honrou ela todo o tempo, na peregrinação, pois ela não passou fome. Ela pode ter andado. Muitas vezes nós vamos passar pelo deserto, mas não vai faltar sandália, não vai faltar maná, não vai faltar nuvem, não vai faltar fogo, porque tem um posicionamento. E aqueles que não se posicionam caem, a terra abre e come. Aqueles que não têm posicionamento têm vontade de voltar para o Egito. E essa mulher que teve um posicionamento de honra, um
posicionamento de atrair o milagre. Ela poderia simplesmente ignorar. Ela era rica, ela não precisava investir, mas ela viu o princípio de honra, ela viu o altar na casa dela, ela viu a presença do homem de Deus. São esses princípios que nos levam a atrair o milagre, e é para cada um de nós, não é só para ela. Quando o pastor falou que tem sulamita aqui, você atrai milagres quando você tem um posicionamento de honra, um próprio posicionamento diante de homem de Deus. E aqui nessa casa tem um homem de Deus. Como está o seu posicionamento? Tem quartinho, tem espaço lá para ele? A presença espiritual dele está lá? Não é só a honra do dinheiro aqui, é honra de princípio, é honra de reconhecer a autoridade, de reconhecer o revestimento de Deus, da autoridade de Deus em tua vida. É isso que ela fez. Dizer, eu era um homem como qualquer outro que passava ali, talvez passassem muitos profetas ali, mas tinha um que tinha um revestimento de Deus e a autoridade de Deus. Essa é a diferença. É porque tem gente que quer honrar mais rei do que profeta. Tem pessoas que querem honrar mais rei do que os profetas. Quem são os reis de hoje? Exato. Quem são os reis de hoje? Quem são aqueles que estão com o papel do rei? Então hoje, até mesmo a nação de Israel, naquele tempo, os que passaram pela fome eram os que honravam mais o rei do que o profeta. Porque até mesmo o rei ficava irado com o profeta, o rei desse tempo. Ele colocou a culpa de Israel estar passando fome no profeta. Ele colocou a culpa do canibalismo estar acontecendo no profeta. Ele colocou a culpa de toda aquela desgraça em Israel no profeta. O rei colocou. Estão querendo colocar a culpa nos caminhoneiros. Exato. Está entendendo? Porque tem gente que é rico que consegue pagar caro por aquilo que o país oferece. Só que a injustiça, ela é tamanha que isso desencadeou essa manifestação. Só que nós precisamos voltar a honrar não os reis apenas, mas os profetas. Porque o profeta estava sendo culpado, o profeta estava sendo culpado de tudo aquilo. E a gente leu que foi o Senhor que trouxe a fome. Foi o Senhor, foi Deus que trouxe a fome. Só que o papel de Deus, a imagem, vou usar essa expressão, a imagem de Deus na terra somos nós. A imagem de Deus na terra é para ser você. As pessoas precisam ver justiça em você. É por isso que o rei culpa os profetas. Só que ao mesmo tempo que o rei culpava o profeta e as pessoas blasfemavam do profeta, o profeta diz, então, porque chega um tempo, irmão, o tempo do ciclo, ele começa, ele tem um começo, mas ele tem um final. Só que em tudo isso Deus está no controle da vida do profeta. Deus só tem controle daquele que está submisso, leal a uma voz profética. Quem estava com a vida tudo sob controle? Sunamita. Quem estava com a vida toda estava na miséria, estava à mercê? Povo de Israel que não honrava o profeta. Então Deus tem o controle, Deus dá segurança, Deus dá provisão para quem ouve a voz profética. A igreja está entendendo isso? Essa é uma casa apostólica, uma igreja apostólica, um ministério apostólico que não anda segundo a modernidade. Nós podemos ser modernos em alguma outra coisa, celular, papapá, mas nós andamos debaixo da nuvem. A nuvem de Deus direciona.
A nuvem de Deus leva, a nuvem de Deus cuida, a nuvem de Deus faz o profeta dizer: Sunamita, sai daí 7 anos e vai para lá. Então preste atenção e olha aqui para mim. Ouça o que sai desse altar. Armazene coisas na sua casa, não é para estocar no meio mundo. Tenha um pouco para o milagre do profeta. Aleluia. Se você tem um bujão de gás, bujão ou botijão, como fala? Acho que é Bujão ou botijão? Botijão. Mas o antigo falava bujão. Se você tem um botijão de gás, trocou um botijão, acabou o gás, já compra outro, para que não haja falta. Acabou um saco de arroz na tua casa, compre 2, um para você estocar e o outro para você doar. Entendeu? Não desperdice o que Deus está te dando. Não dê pérolas aos porcos. Escute o que eu estou dizendo, que agora é profecia. Escute. Atenção agora no que eu vou dizer. De São Paulo para cima, esteja atento no que vai acontecer. Porque o Rio Grande do Sul, a parte do sul do Brasil, tem uma promessa do sul, que o reavivamento vem dos ventos do sul. O sul não foi tanto atingido como de São Paulo para cima do Brasil. É ou não é? É ou não é? Pois é. Então nós, como estamos no Sudeste, atenção para isso. Muita atenção. Isso é uma profecia, irmão. Não é profecia de revelação, não. É profecia para você ficar atento. Outra coisa, esteja atento às forças armadas. Orem por eles. Esteja atento ao título de eleitor que você vai usar agora, 6 meses para frente. Outubro agora. Outra coisa que eu vou dizer: esteja atento aos teus filhos na escola. Eu não vou falar detalhes aqui porque eu estou gravando, isso vai para o ar. Esteja atento. Esteja atento a todo tipo de oferenda. Quando digo oferenda, não é só macumba, feitiçaria, magia negra. A todo tipo de oferenda. A palavra oferenda é bíblica também. É todo tipo de oferta que você faz. Você tem o direito de restituir aquilo. Primeiro é destruído todo um povo, para se levantar um povo voltado a Deus. Primeiro você tem avivamento. Quando eu disse que é ir para as regiões baixas, e avivamento é ir para a humilhação, não é para os altos lugares. Avivamento é você saber que o que você tem, o outro também pode e deve ter. Escute o que eu estou dizendo. Agora é profecia direta. Haverá abastância de suprimento na sua casa. Eu não estou falando isso para você ficar alegrinho, não. Haverá abastância de suprimento na sua casa. Você vai ver multiplicação de grãos, de sementes, de óleo, de vinho. Escute o que eu estou dizendo. Você santificou essa terra durante 7 cultos. Hoje é o 7º culto. Ia acabar na sexta-feira, mas acabamos hoje por vontade de Deus. 7 cultos você santificou esse lugar, vindo descalço, cultuando o Senhor descalço. Só que preste atenção, Ele vai te cobrar. O que Ele vai cobrar de você? Posição, honra. Você precisa colocar, como é que está aí na Bíblia? Você precisa colocar aos que merecem honra: cadeira, mesa, candeeiro e cama. Cadeira fala de estabilidade, cama fala de conforto, candeia fala de luz, e quarto fala de lugar secreto. Quer mais tradução?
Sunamita fala de mulher de Deus, homem de Deus. O que ele está ministrando aqui é boca de Deus para você. Não apenas a casa apostólica que você vive, mas em todo lugar, em toda hora, em todo minuto, em todos que devem de fato honra. Então, ao invés de você receber, você vai dar. Eu vou repetir porque é não entender. Só dá quem tem. Quando diz lá, eu sou cabeça, não sou cauda, não é egocentrismo, porque as pessoas interpretam isso e usam esse versículo como egocentrismo gospel. Não, eu sou cabeça, eu nasci para liderar, eu nasci para estar por cima ser o rei da cocada preta. Não, você nasceu para dar, por isso que você tem. Porque quem tem, dá, e quem tem está sobre a cabeça. Se você não dá, se você não distribui, você nunca vai ser cabeça. Porque quem não tem, pede. E por isso que a Bíblia nos garante, Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. Leia na tua casa depois. As bênçãos da obediência é que nos garante vitória. Eu quero, você vai ministrar mais. Tem mais uma palavra? Termina isso que a gente vai finalizar. Ele terminando, você finaliza. E eu quero fazer a oferta. Eu estou dando o milagre que Deus me deu. O que você vai fazer com isso? Como autoridade apostólica, eu estou tirando do meu celeiro e colocando no teu. Se a honra, a palavra, você vai ver o que vai acontecer. Se não há honra, você também vai ver o que vai acontecer. Só para encerrar, o pastor Carlos de Honor começou dizendo sobre o rei honrá-la e devolver a ela o que ela deixou por viver 7 anos em uma terra distante. Então quando o Sunamita volta, olha que fato interessante, e ao mesmo tempo que é interessante é a fidelidade de Deus para com um homem e uma mulher de Deus. Quando o Sunamita volta, ela volta e ela vai pedir ao rei as casas, as terras, as finanças dela de volta, porque estavam ocupadas, estavam sendo usadas, estavam sendo aproveitadas. E aí ela chega no reinado, diante do rei, e Geazi, que era um homem que, preste atenção em mim, gente. Geazi, que era um homem que estava sempre com Eliseu, o moço do profeta, está ali falando para o rei dos milagres que Eliseu estava fazendo. E um dos milagres que ele estava falando era o milagre da ressurreição do filho daquela mulher para o rei. E bem na hora, aquela mulher chega e entra. Então, querido, a segurança de Deus para você, ela é tamanha, ela vai além do que você pode controlar. A prosperidade de Deus, ela é tamanha, ela vai além do que você pode mensurar. Só que ainda você quer ver as coisas, ainda você quer deter as coisas, ainda você quer pegar as coisas, sendo que você precisa apenas crer, apenas viver, apenas distribuir. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 10: lança o teu pão sobre as águas. Você precisa lançar a provisão que você tem, o fruto que você tem sobre as águas, porque a um certo tempo você vai achar e você vai conseguir repartir com 7 ou com 8. Então quando Deus está dizendo lança teu pão sobre as águas, coloque o que você tem sobre as águas. Águas significa povo, significa pessoas, significa repartir com as pessoas. Então reparte hoje, porque o amanhã vai te trazer mais para você repartir com 7, com 8. O amanhã não vai te trazer mais para você, o amanhã vai te trazer mais para você fazer mais e mais para outras pessoas. E quando você faz mais, consequentemente você não tem falta, porque só faz quem não tem falta, e só não tem falta quem faz. Consegue compreender isso? Só não tem falta quem faz, quem reparte.
Porque quem tesoura, quem guarda, quem faz só em tesoura, só engorda, está errando diante de Deus. A palavra do apóstolo sobre você ter coisas na sua casa é uma direção específica, como foi no tempo do Egito, que Faraó queria uma solução e perguntou para José, e José disse: vamos guardar o trigo. E aí o Egito, José foi o maior mantenedor daquele tempo, no tempo de escassez. Então você precisa, no tempo das vacas magras, guardar as coisas e depois repartir com quem não tem. Aleluia. Deus tem honra para nós que somos sunamitas, em nome de Jesus. O Claudionor vai. Amém. Só queria reforçar aquilo que no começo, eu vou meditando um pouquinho, porque eu estou quietinho, mas estou meditando, que o pastor Vitor estava falando dos corruptos em várias áreas, ali que é o agricultor, que é o motorista, sei lá o que. E teve um corrupto que ele vendeu Jesus. Ele era um tesoureiro, como muitos tesoureiros de partido também. Só que esse corrupto, ele pagou o preço de não ter um arrependimento. Eu estou dizendo o seguinte: se tem algum corrupto aqui, uma corrupção no coração, não vá para a forca, se arrependa. Porque aqueles que tiveram, aquele que teve posição de honrar o Pai, mesmo naquele momento de dor, se possível, passa de mim esse cálice. Quando o Pai não fez a vontade dele, porque ele sofria, mas ele honrou por amor, superabundou a vida. Por isso que tem uma igreja, por isso que tem vida aqui dentro, porque teve alguém que honrou o Pai, que teve um princípio de honrar o Pai, honrar a Deus. Um vendeu e foi para a forca, o outro estava em forma de homem, sofrendo dores, e honrou. Honra é um princípio de Deus que Jesus fez aqui. Está doendo, mas eu vou honrar o teu nome. Me traíram, me venderam, foram corruptos por 30 moedas, mas eu vou honrar. Então a corrupção não é da agora, ela vem lá de trás. Alguém ofereceu para ele. O que ele está falando não é novidade, não é coisa do Brasil, é coisa do pecado, é coisa do homem, que na nossa nação é até nojento. Mas tem um sangue que nos purifica de tudo isso, que nos lava. E tem um testemunho não só daquela mulher, mas de Jesus, de posicionamento, de compromisso até o final. E aquela mulher também deu um testemunho até o final, da onde ela começou um ano profeta, da peregrinação, da ressurreição do filho dela, como houve a ressurreição de Cristo também, e a restituição de tudo. Você foi ressurreto de uma vida de morta, de uma vida imunda, como eu fui, para viver a abundância de Cristo, abundância de paz, de alegria, abundância que mesmo a crise estando aí, eu enxergo a crise de outra maneira, com os olhos de Deus, não com os olhos do homem que quer ter ele quer ser rebelde. Não, eu olho como um princípio daquilo que vai acontecer de Deus, que o apóstolo falou aqui, que são os profetas que anunciaram todo esse caos. E é isso que nós vamos virar, pela fé, honrando os homens de Deus e acreditando que Deus está no controle de tudo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e nós vamos chegar lá, eu creio. Amém? Aleluia. Para a gente dar, eu disse isso ano passado, eu vou reforçar, para você entender o que é princípio, para você entender o que é honra. Escute só. Quando houve a expulsão dos judeus da Europa, e judeus vieram da Holanda, para onde?
para o Nordeste do Brasil. Os judeus vieram para o Brasil e a idolatria expulsou os judeus do Brasil. Sabe quem são esses judeus? Os que foram para os Estados Unidos. E sabe o que eles fundaram? A Bolsa de Valores, Wall Street, a Times Square. O centro financeiro do mundo foi constituído por judeus que foram expulsos do Brasil por causa da idolatria brasileira. Já parou para pensar nisso? O que poderia ser e deveria ser o Brasil? Nós temos uma dívida contra o Senhor. E Deus está resgatando isso. E nós precisamos arrepender disso. Pedir para você